outra carne virá. A primavera é carne, o amor é seiva eterna e forte. Quando o ser que viveu unir-se à morte, no mundo uma criança nascerá. Olá, vitrinautas que nos acompanham em mais um século da fotografia. Hoje nós começamos o nosso programa com um poema que é uma homenagem a um fotógrafo brasileiro importante que nos deixou essa semana. Nós estamos falando de Pedro de Moraes. E esse poema faz parte de um livro que foi publicado em 1968, uma edição limitada com 2.000 exemplares e com os exemplares numerados, que é O Mergulhador, que tem fotos do Pedro de Moraes, e esse poema que vocês ouviram é do Vinícius de Moraes, o grande poeta brasileiro, um dos melhores poetas que a nossa literatura já teve, um dos melhores sonetistas da nossa cultura. E o Pedro é filho do Vinícius, nasceu em 42, o Pedro. Ele é o filho primogênito e o único menino dos 5 filhos que o Vinícius teve. Foram 4 meninas e só o Pedro de menino. E a mãe do Pedro era a Tati Moraes, que era jornalista. E esse livro aqui, inclusive, tem umas fotos de rostos, coisas tendendo assim, é uma coisa muito artística, né? E esse é o tipo de cena que o Pedro gostava muito, de casais se beijando, expressando carinho, expressando carícias e tal. E o Pedro, ele começou a fotografar aos 12 anos, ele era autodidata, foi fotografar num estúdio dos primos do Vinícius de Moraes, e ele até pensou em seguir carreira musical, né? Mas aí o pai ouviu ele cantar, e o pai deu o seguinte conselho: filhinho, me poupe dessa desafinação. E com esse conselho objetivo, direto, claro, curto e grosso do pai, o Pedro percebeu que não era para ele a música e pensou o seguinte: gente desafinada é ofensa, é pecado. Desistiu da música e começou a se interessar pela fotografia de verdade. Ele começou a fotografar em estúdio, mas ele percebeu logo que na rua que estava o que ele queria falar. Então começavam os movimentos na década de 60, os anos de chumbo, de ditadura. Então ele começou a partir para fotografar essas cenas de rua, de manifestações, de passeatas, muita violência que acontecia nessa época. Ele começou a carreira na revista Manchete. Então aqui a gente tem uma série de fotos de manifestações de estudantes, né? Coisa que a gente anda vendo ultimamente, recente, só que aqui a gente tem claramente a polícia descendo paulada nos manifestantes, é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, se a gente não volta a ver isso no Brasil. E ele registrou muitas dessas cenas, isso é cena de rua, o cara correndo com a câmera na mão, é fotojornalismo na veia. Mais tarde ele declarou que ele já sentia desde o início que ele tinha uma tendência a fotografar coisas de cunho social, de fazer denúncias, e ele já tinha uma paixão já desde o início por Robert Capa, que a gente já falou aqui, e Henri Cartier-Bresson, que a gente não falou ainda aqui, mas é o mestre da fotografia do século XX. Então, ele registrou cenas assim, de violência, e ele sempre quis mostrar esse lado da crítica social. Além de fotografia, ele participou do Cinema Novo, ele dirigiu fotografia para vários filmes, inclusive filmes do Joaquim Pedro de Andrade, que dirigiu Macunaíma, né? Mário Carneiro, Glauber Rocha, inclusive, grande cineasta, ele dirigiu fotografia para essa gente toda, né? E essa mais uma foto sempre de cenas sociais, de críticas sociais, mas ele fotografou aqui também, né? Ainda da série de rua, mas ele fotografou muita gente, muitos artistas, né, por causa de influências do pai, né? Tem uma página dele na internet que tem galeria de fotografia e tem uma galeria que chama Os Amigos do Meu Pai, que está o Tom Jobim com o Vinícius, ainda quando o Vinícius era novinho, o Pixinguinha, né, com a garrafinha da cerveja sempre do lado dele, o Pixinguinha com a sua pinguinha e sua cerveja, que ele não abandonava.
Elisete Cardoso, né, a pequena notável. Aqui a gente tem uma foto com Manuel Bandeira, Chico Buarque, e Tom Jobim e o Vinícius de Moraes. Ele fotografou muito esse povo todo. Aqui o Vinícius com o Baden-Powell, tem uma história que o Baden, quando conheceu, o Vinícius, quando conheceu o Baden, convidou para fazer parceria, vamos fazer música juntos. E conta a lenda que eles ficaram 3 meses em casa, fechados, compondo música e letra, e toda a obra deles, os afro-sambas, tudo saiu desse início, né, dessa concentração desse trabalho árduo aí. Então, o Pedro fotografou essas coisas desde o início. Mas ele sempre se encantou por esses olhares, né? As cenas da rua, as manifestações populares, as expressões das pessoas. Isso aqui é uma cena de incêndio, né? Ele foi fotojornalista por essência. Ele gostava de andar com uma câmera escondida e para ninguém ver, para pegar flagrante, sem que as pessoas percebessem, né? Ele camuflava a câmera dele. O Paulo Sérgio Duarte, professor de História da Arte, ele definiu o Pedro assim: o trabalho do Pedro aponta em muitas direções diferentes, mas tem um centro, um foco. Ele dirige o olhar às vítimas de uma sociedade autoritária e muito desigual, como crianças anônimas na rua e trabalhadores. Isso, uma definição bem interessante, bem clara do Pedro. Essas cenas são fantásticas, ele se enfiava em lugares, concentrações de escola de samba, ele se enfiava nas gafieiras, e desde cedo ele se encantou com a boemia, claro, com o pai que tinha, Vinícius de Moraes, não podia ser diferente, né? Ele diz que no começo, ele mesmo dizia que no começo ele até fez muita foto 3x4 para documentos falsos na época da resistência contra a ditadura. O Pedro é um caso raro de um fotógrafo que não fez a passagem para digital. Ele manteve a Leica dele, fotografou até o fim da vida, né? Enquanto ele fotografou, ele continuou fotografando com a Leica dele. E registrando essas cenas, né? Imagina, tudo isso aqui sempre foi filme, ele nunca usou câmera digital. Coisa fantástica, né? Uma fotografia de mulher nua e tal, e a criança no meio de 2 adultos vendo essas fotos. Ele foi mestre em registrar essas cenas. Olha isso, né? Lembra um pouco uma foto do Elliot Erwitt, que tem justamente uma pessoa olhando pelo retrovisor. São influências, né? Essa foto aqui já é dos anos 80. E essa visão artística, né, que marca muito o Mergulhador, o livro Mergulhador, e que foi também uma corrente muito forte que o Pedro desenvolveu durante a vida. O Pedro, infelizmente, nos deixou. Ele morreu agora no dia 27 de maio, em decorrência de uma infecção por bactérias. Ele estava vivendo um pouco no Rio, um pouco na Bahia, ele tinha uma casa na Bahia e uma casa no Rio. E já fazia alguns meses, desde o começo do ano, que ele estava internado no Rio de Janeiro para tratar essa infecção por bactéria, mas acabou não resistindo. Ele estava com 79 anos e chegou o momento dele ir, mas deixou um legado muito importante para a gente. Eu ia falar de um fotógrafo húngaro hoje, mas em face dessa despedida do Pedro, eu resolvi fazer uma homenagem a ele. E eu espero que vocês tenham gostado, procurem conhecer mais o trabalho dele. Tem um site que é pedrodemorais.com.br, simples assim. Espero que vocês entrem lá e apreciem. Semana que vem a gente fala do fotógrafo húngaro de novo, tá bom? Até lá, gente. De manhã escureço. De dia tardo. De tarde anoiteço. De noite ardo. A oeste a morte contra quem vivo, do sul cativo, oeste é meu norte. Outros que contem passo por passo. Eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. Meu tempo é quando?